A gente está na série O Segredo da Alegria. O Segredo da Alegria. Num tempo em que as pessoas estão muito tristes, num tempo em que as pessoas estão muito desesperadas, sem ânimo para viver, a gente está estudando a alegria nessa carta maravilhosa, escrita por ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. E é muito interessante, né? Porque ele escreve uma carta onde essa palavra alegria aparece mais ou menos 16 vezes. Só que ele está preso em Roma, né? E você aí, no conforto da sua casa com Netflix, pão de queijo, suquinho de maçã, reclamando da vida. Coisa feia, hein, gente? Paulo preso e está falando que está alegre, né? E aí a gente vai tentar saber por quê. Por que Paulo está alegre aqui? Né? Então ele não está aqui nessa carta tentando ensinar para a gente sobre alegria. Ele só está alegre mesmo. E ele abre o coração para esses cristãos aqui que estão ali na região de Filipos. E ele tem um carinho, tem um amor muito grande, está muito grato por essa igreja. Por isso que ele está alegre. Então esse é um dos motivos dele ter escrito essa carta. Ele está agradecendo essa igreja. Falar, vocês contribuem muito comigo, vocês são muito generosos. Eu estou muito alegre pela vida de vocês. E a gente está vendo os motivos da alegria da carta dessa que Paulo escreveu. Então o primeiro tema foi a alegria de ver o outro crescer. O tema dessa carta é o outro, não é Paulo. Então ele fala do outro. Então ele está muito feliz por essa galera, ora por eles com alegria e quer que eles continuem crescendo no Senhor. É assim que ele começa a sua carta. Depois a gente viu que Paulo também está alegre porque ele descobriu que vive e morre por um propósito. E esse é um assunto muito importante, muito urgente, que a gente tem que se perguntar todo dia: qual é o propósito da minha vida? Por qual propósito você vive? Tem gente que já descobriu, tem gente que ainda não. E é uma crise hoje mundial, as pessoas não sabem por que estão vivas. Porque trabalham, porque estudam, porque acordam. Viver sem um senso maior, sem um sentido maior é horrível. E Paulo escreve, eu descobri o meu propósito de vida. Eu estou disposto tanto a viver por isso, quanto a morrer por isso. E é nessa parte que ele diz aquela frase muito famosa, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, não é perda, é lucro. Então, muito louco a mente de Paulo, e ele está alegre, por isso a gente estudou isso também. Depois, a gente viu no capítulo 2, a alegria de ter uma inspiração, de ter um modelo de vida onde a gente pode se apoiar, imitar. Aí eu falei, né, num tempo que a gente vive, um tempo muito zoado, onde as pessoas estão, por exemplo, você tem hoje adultos, né, isso é uma coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, adultos que estão tentando lutar contra a ansiedade, chupando chupeta. Então você imagina, né, você chegar no restaurante e a pessoa chupando chupetinha lá, e ela, enfim, é um assunto para ela, é sério, eu estou lutando com a minha ansiedade. Enfim, então você tem aí pastor mirim, você tem de tudo hoje. Você tem as coisas mais bizarras que você pode imaginar na vida. E aí está faltando modelo para a vida. Falta inspiração, falta para a gente olhar a quem que eu posso imitar e muito mais. É muito sério nós sermos uma inspiração para esse mundo. Está faltando pessoas que são inspiração. Então a gente tem inspiração, que é Jesus, que é aquele que, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas antes ele a si mesmo se esvaziou, se tornou servo, se humilhou, né? E a gente tem um problema muito sério com isso, a gente não consegue, a gente quer ficar cheio de si. Tem muito crente cheio de si, quando a gente tem um Jesus que está aí vazio de si, se fazendo servo, e a gente querendo ser cheio de si. Não tem como. E aí quando a gente aprende de Jesus e se inspira em Jesus, a gente se torna uma inspiração, que aí foi o tema que o próprio pastor Alberto trouxe para cada um de nós, aonde a gente aprende a ser pessoa, a ser gente, ser crente, né? A gente aprende a viver em comunidade, que é
um assunto muito presente nessa carta. O apóstolo Paulo está preocupado porque a igreja tem que andar unida. A igreja tem que ser um time só, a igreja tem que ter o mesmo propósito, o mesmo Senhor, o mesmo batismo. Não pode ter desunião na igreja, isso destrói uma igreja. E isso a partir da vida de cada um de nós. Amém, gente? E aí a gente está no nosso quinto tema, hoje, e a gente vai ter mais 3 temas, né? No capítulo 3, e aí mais 2 temas no capítulo 4, a gente encerra a série em Filipenses, estudando um livro inteiro. Então o tema de hoje é o segredo da alegria, a alegria de não ser em mim para ser em Cristo. O tema de hoje é esse, a alegria de não ser em mim para ser em Cristo. Então a gente vai ler Filipenses 3, de 1 até o 11, você está com a sua Bíblia aberta. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem nenhum problema. A gente vai passar aqui o texto no nosso telão para você acompanhar a gente. Tá? Filipenses 3, de 1 até 11. Diz assim o apóstolo Paulo para cada um de nós: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a própria circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero não como perda, mas comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem da fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui, feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. A gente precisa que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para a gente entender essa palavra e praticar essa palavra, porque eu tenho certeza que nós seremos completamente abençoados por ela. Obrigado por isso, obrigado por tudo, é a nossa oração. Amém e amém. Então aqui, gente, quero ministrar rapidamente ao seu coração 3 motivos de por que Paulo está alegre e o segredo da gente encontrar essa alegria. E o segredo é a gente tentar ser em Cristo. A gente tem que tentar ser em Cristo. Eu estou fazendo agora aula de inglês com a professora Nicole, né? Eu e a Paty estamos fazendo aula de inglês. O Rodolfo está fazendo aula de inglês, o Fernando está fazendo aula de inglês, e a gente está aí correndo atrás do verbo to be, né? Tentando entender o does, don't, é complicado, mas a gente está aí e está dando certo. E ela usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ela fala que ser é um verbo. Não sei se você já pensou sobre isso, mas ser é um verbo. Quando você isso é uma ação. Isso é muito legal. E aí o apóstolo Paulo está falando sobre esse ser, o que sou, quem somos, o que a gente tem que ser. A gente tem que ser em Cristo. E quando a gente é em Cristo, isso nos livra de algumas coisas.
Isso ministra em nós alguma segurança e muita alegria. A primeira delas é que isso nos livra de nos alimentarmos das coisas erradas. O apóstolo Paulo está falando disso. Fala para quem está do seu lado, não se alimente das coisas erradas. Então para de tomar Coca-Cola. Não, brincadeira. Ele fala disso, ele vai falar, finalmente meus irmãos, alegrem-se nele. Tá? Aí ele fala assim, escrever para vocês de novo essas coisas, eu não fico cansado, eu até gosto muito. E é muito importante para vocês, porque dá segurança para vocês. Segurança contra o quê? Segurança contra os cães, contra pessoas que ficam praticando o mal, e contra a falsa circuncisão. Então, esse texto aqui, gente, é muito importante, porque a gente está vivendo também uma crise a nível de evangelho. A palavra de Deus constantemente é muito atacada e não é diferente hoje. E aí, é uma coisa muito sutil, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba comprando e acreditando em coisas que parecem ser palavra de Deus. Parece que é o Evangelho de Deus, porque é muito bonito, é bem falado, tem um certo sentido lógico, e a gente vai agregando coisas para nós que parece que é de Deus, mas não é de Deus, que é o que Paulo fala lá no livro de Gálatas, que é uma carta que, diferente daqui, ele está muito bravo ali. Ele não agradece por nada, ele senta o chicote na galera. Vocês estão me tirando, vocês estão trocando Jesus por um outro evangelho, que não é Jesus, parece que é, mas não é. Vocês têm que se ligar, e é disso que Paulo está falando. É disso que Paulo está dizendo para a gente, vocês precisam ficar atentos, e um dos segredos é se alegrar no Senhor, porque tem muita heresia, muita besteira por aí. Eu vi um vídeo, há algumas semanas atrás, falei no grupo de líderes, e o vídeo dizia assim, a nossa igreja não prega o Velho Testamento. Aí eu falei, como? Eu não prego o Velho Testamento. Aí olha a ideia dos caras, porque o Velho Testamento faz com que o véu seja colocado de novo na mente das pessoas. E a gente não prega mais o Velho Testamento, porque Jesus deixou para a gente só o Novo Testamento, então só prega o Novo Testamento. Meu irmão, se eu tivesse um saco de cinzas do lado, eu fiquei com vontade de arrancar minha barba, pegar uma telha, me coçar com telha, jogar saco de cinzas e gritar blasfêmia. Mas eu falei, não, essa barba é muito linda, não vou, esse povo não merece. O povo não merece. Viaje, como assim? A Bíblia toda é a palavra de Deus, amém, gente? Então a gente tem muita coisa para aprender com o Velho Testamento. Então, Paulo está alertando essa galera, até porque estavam vindo ataques de fora. Paulo falou isso, acho que no capítulo 1, gente, está vindo ataques de fora, por isso que é importante vocês estarem unidos. Porque quando os ataques vierem de fora, vocês não vão ser derrubados, vocês vão estar juntos. Mas Paulo também está percebendo que no meio da igreja está aparecendo pequenas heresias. Está aparecendo aí gente com algumas ideias meio tortas. Então ele está dando esse conselho. Gente, vocês precisam se alegrar em Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus que eu falei no capítulo 2. Se alegrem nele. Encontrem motivo de alegria nele, e encontrem motivo de alegria no Evangelho de Jesus, que eu estou falando para vocês de novo as mesmas coisas. Por isso que ele diz, calma, eu não fico chateado de falar de novo as mesmas coisas. Para mim é o maior prazer falar para vocês das coisas antigas, das coisas que muitas vezes a gente se esquece. A gente abre mão muito rapidamente do evangelho puro de Jesus. Essa pregação é uma pregação, na minha cabeça, uma pregação mais simples. É mais para a gente relembrar algumas coisas que a gente se esquece. E Paulo não quer que a gente se esqueça. Ele fala, eu tenho maior prazer, porque isso também é para vocês motivo de segurança. Para vocês não esquecerem, se baseiem a sua vida em Jesus. E o que rouba a nossa certeza em Jesus? Os acontecimentos da vida, as circunstâncias da vida, acontecimentos difíceis, acontecimentos de correria, as lutas da vida, as decepções da vida. E aí essa carta vai ministrar para a gente que nós não podemos basear a nossa alegria nos acontecimentos. Eu estava agorinha mesmo lembrando de uma música antiga,
que falava assim, não olha a circunstância, lembra dessa música? Não olha a circunstância, não, olha o seu amor, tal. Quem lembra dessa música aí? É uma música antiga, aqui ó, 3 velhos aqui junto comigo, né? O pessoal agora só liga em worship, mas música antiga tem uns negócios muito legais, cara, e é isso mesmo. Nós como cristãos não podemos ficar olhando os acontecimentos vão ser ruins. Vai acontecer coisa ruim, Alaide. Vai acontecer coisa que a gente não gosta. E isso tem uma capacidade muito grande de roubar a nossa alegria. Como é que a gente mantém a nossa alegria? Relembrando que a nossa vida tem que ser baseada em Cristo Jesus. Relembrando que o nosso olhar tem que estar em Cristo Jesus e não nas circunstâncias. Amém, gente? Sempre olhe para Jesus, não deixe Jesus ser tirado do seu coração. E muito cuidado, porque a gente corre muito atrás de muita novidade. Hoje o povo gosta de novidade, tem que ter novidade, eu quero novidade, eu quero uma pregação mais contemporânea, eu quero novas ideias, e muitas vezes não é de novidade que a gente precisa relembrar as coisas antigas. O Pondé gosta de falar, converse com os mortos. Converse com aqueles que já morreram, com pensadores que já morreram, leia aqueles caras que foram taxados, perseguidos, cancelados, sabe? Por que fizeram isso com esse povo? Então, o nosso problema é que a gente deixa essa sabedoria antiga passar muito rápido, porque está procurando a nova atualização. Assim como a gente quer que a nova atualização da Apple saia, a gente fica procurando a nova atualização da Bíblia. E tem igreja por aí que está atualizando a Bíblia. Vai lá, vai ouvir a nova atualização da Bíblia. Você vai ver o que isso vai fazer com a sua fé. Você vai fazer o que isso vai fazer com a sua mente. É por isso que Paulo está preocupado aqui. Ele fala assim, gente, vamos relembrar isso, porque isso é essencial para você. Isso vai proteger você de você se perder. Isso vai proteger você de você ficar fraco na fé. Busque o que é essencial. O essencial se chama essencial, porque se não tiver o essencial, a gente morre. Sem o essencial, a gente morre. O que é um ser humano sem água? O que acontece? Morre. O que é um ser humano sem pão? Pão e água é essencial. Arroz e feijão é essencial. É legal comer, sei lá, uma lasanha. Lógico que é bom. Comer um queijo brie. Nossa, olha. Me deu até um negócio aqui na boca. Cadê a Nilda para me trazer um queijo brie? É legal, Lucão? Claro que é legal. Mas você precisa do essencial, porque sem o essencial você morre. Nunca abandone o que é essencial. Então, Paulo está dizendo, tem cães por aí. Tem gente praticando mal, com cara de bem. Tem gente tentando trazer uma falsa circuncisão. Pastor, que parada é essa de circuncisão? Era uma parada que o povo judeu fazia para ser marcado como povo de Deus. Era ali algo que fazia com o corpo, cortava uma parte do corpo e aí ficava identificado como povo de Deus. Mas na nova aliança isso não é mais necessário. Mas havia alguns que estavam tentando trazer essas práticas humanas para o meio do povo de Deus. Fala, não, Jesus, legal, você pode crer em Jesus, mas você também tem que passar por uma circuncisão, tem que ter uma parada religiosa física para você colocar algo a mais para você ser realmente salvo. E depois de Jesus isso não é necessário mais. Tudo que você precisa para ser salvo é apenas crer em Jesus, amém, gente? Então Paulo está dizendo, esses caras aí, eles se cortam, eles fazem o ritual, mas seus corações não foram cortados. Então o corpo está mutilado, mas o coração não está convertido. Então, Paulo também está dizendo, não fique confiando em rituais vazios. Olhe para Jesus, viva Jesus, busque Jesus, queira Jesus, ame Jesus. Se você colocar sua vida em Jesus, isso vai proteger você, isso vai te dar
te dar um senso de ser e ser nele, e vai fazer você o povo de Deus. E o povo de Deus quem é? É aquele que adora o Senhor, é aquele que tem Cristo como centro, e é aquele que não confia na carne. É o que Paulo termina dizendo nesse versículo 2. O povo de Deus adora o Senhor, o povo de Deus tem Cristo como centro, e o povo de Deus não confia na carne, o que vai levar a gente para o nosso segundo ponto. O segredo da alegria, a alegria de ser em Cristo, a alegria de não ser em mim, mas ser em Cristo. O que ele nos livra? Nos livra também de confiarmos em títulos humanos. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte, primeiro centraliza a sua vida em Cristo. Não confie em nada que venha da carne. Você não precisa de rituais da carne. Aliás, nada que venha da carne vai fazer você ser alguma coisa. É disso que Paulo está dizendo. Ele continua dizendo, ele fala, nós temos o nosso coração circuncidado. Você já passou pelo batismo, você já foi batizado. Tá? Por exemplo, nós não acreditamos no tal batismo do Espírito Santo. Quem já ouviu falar disso? Batismo do Espírito Santo. Que é quando você está numa igreja, você fala, você é convertido? Sou. Mas você já foi batizado com o Espírito Santo? Aí você, mas eu já fui salvo. Não, mas você já foi batizado com o Espírito Santo? Você não está entendendo o que é ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo, meu irmão, é um momento, tá, que o Espírito Santo entra. Mas quando eu fui salvo não entrou? Não entrou. Meio que entrou, mas não entrou. Mas ele entra e você começa a falar em línguas. Esse é o sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo. Aí o cara, coitado, ele está lá na igreja, fica imaginando esses caras que estão nessa igreja, assim, que acreditam nisso. O cara está na igreja e vê todo mundo lá falando em língua, e ele fala assim, meu irmão, e eu não vou nunca. Aí eu acho que ele fica em casa assim, treinando, né? Acho que ele fica cantas... Acho que eu vou tentar domingo que vem, que eu acho que eu vou conseguir provar para o povo que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí ele vai e de repente pode até dar certo, mas nós não acreditamos nisso. Nós cristãos batistas, nós não acreditamos nisso. Quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, ali você já foi batizado com o Espírito Santo. Amém, gente? Então não tem necessidade de mais nada. Então ele vai dizer, a gente já foi circuncidado. Tá? A gente adora pelo Espírito de Deus, a nossa glória está em Cristo Jesus, e a gente não confia em nada na carne. Aí ele começa a dizer, embora eu, por exemplo, sou um cara, eu estou escrevendo para vocês, mas eu sou alguém que se eu fosse confiar na carne, eu tenho muitas razões para isso. Né? Eu mesmo, 8º dia, circuncidado, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer no versículo 7, que o que para mim era lucro, esses títulos me davam muita razão de ser, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Essa expressão é muito forte que ele vai falar agora. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo Jesus e ser encontrado nele, como nós cantamos, né? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, não, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. O que está acontecendo aqui? O que Paulo está falando? Paulo está dizendo, não tem nada para você se gloriar na carne. Se eu quisesse fazer isso, eu poderia fazer, porque meus títulos são muitos. Eu tenho um status aqui de, cara, se eu quisesse ser o cara, eu seria. De tudo que ele está falando em hebreu, de zelo, de lei, perseguidor da igreja. Então ele poderia, presta atenção nisso, Paulo poderia definir a sua identidade nessas coisas, mas não faz. Isso aqui é muito forte. Ele poderia dizer, eu sou isso daqui, e por isso vocês têm que me respeitar, porque olha os meus títulos, olha o meu currículo, olha o meu LinkedIn. Dá uma olhada no meu LinkedIn. Olha o meu Instagram. Quantas estrelas tem no meu Instagram? Quantos seguidores tem no meu Instagram? Ele poderia fazer isso, mas ele não faz. Então ele é um cara super top a nível humano.
Ele é um cara que está lá em cima, a nível de títulos humanos. Mas ele pega tudo isso e renuncia a tudo isso. E aí deixa eu te falar uma coisa. Até mesmo para quem é crente, renunciar aos seus títulos e quem se é enquanto identidade é muito mais difícil do que você converter um pecador. Você converter um pecador é mais fácil. Agora, você pega alguém que tem muitos títulos e às vezes, uma pessoa crente que tem muitos títulos e fazer a pessoa renunciar a isso para ser em Cristo apenas, é muito difícil. É mais fácil um pecador se arrepender do que um religioso renunciar sua vida e os seus títulos. E ele vai demonstrando os seus títulos, vai dizendo, eu achei muito interessante um título, que de repente você deve ter achado também, que ele falou assim, você poderia me chamar de fariseu. E ele diz isso com orgulho, é um título positivo. É muito interessante, né? Porque a gente gosta de tacar o pau no fariseu, né? A gente usa isso aí para xingar os outros, né? Você não gosta de alguém, você fala, fariseu, né? De repente você não gosta da sua sogra, fala, farisaica e tal. Não faça isso não, tá? Ele diz que é fariseu, né? Mas é porque a gente não entende a história dos fariseus. O fariseu nada mais é do que uma galera que tinha muito zelo pela lei de Deus. Gostava de estudar a lei de Deus. Aquele cara chamado Alexandre o Grande, quem conhece Alexandre o Grande aí? Lembra desse cara? Ele estava conquistando muitas terras e estava trazendo um movimento chamado helenização. E isso estava pervertendo o evangelho de Jesus. Porque ele estava misturando o evangelho de Jesus com outras coisas. Aí se levanta uma galera e fala assim, não, a gente precisa manter o evangelho de Deus puro, a lei de Deus pura, não vamos deixar esse movimento aí manchar o nosso evangelho. Então essa galera pega a lei, estuda a lei, interpreta a lei. Então os fariseus começaram como um movimento muito legal, de estudar a lei, de ser alguém que leva a lei a sério. Só que eles foram exagerando, e foram inventando muitas leis, e foram viajando na maionese, e aí Jesus tem mais embate com o fariseu do que quem é pecador e tal. Não, os fariseus são os grandes inimigos de Jesus. Ele chega a chamar os caras de hipócrita, de serpente do inferno, sepulcros caiados, que é como aquele ditado que a minha mãe contava antigamente, né? Por fora, lembra? Por fora bela viola, por dentro pão borolento. Meu irmão, os ditados antigos é um negócio, né, cara? Hoje a galera quer saber do quê? Desenrola, bate e joga de... Não, cara, você tem que aprender com os ditados antigos, meu irmão. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Olha, isso é sabedoria. Não é bora Bill. Que bora Bill, tá louco? Então, enfim, coisa boa, né, Fernando? Então, os fariseus, por isso que ele fala, eu sou um fariseu, pô. Estudo a lei, interpreto a lei, sou um cara que estou com a minha cabeça na lei. Então ele vai dizendo vários títulos, judeu zeloso, sabe? Tão zeloso que fui perseguidor da igreja. Eu matava crente, pô. Por tanto zelo que eu tinha pelo pensamento judaico. Eu era um cara que matava os cristãos. Matei cristão, matei mulher, matei criança. Eu era um cara muito zeloso. Ninguém tem nada do que para falar de mim. Ninguém pode levantar um dedo contra mim. Ninguém bate de frente comigo, em qualquer área. Se quiser falar hebraico, eu falo. Se quiser falar latim, eu falo. Sabe? Quer falar sobre Atenas, sobre Sócrates, Platão. Eu manjo de tudo isso. Eu sou o cara. Ninguém consegue bater de frente comigo. Mas a expressão que ele usa é muito forte. Ele vai dizer assim, gente, só que tudo isso para mim não vale simplesmente nada. Tudo isso para mim é lixo. E ele usa a palavra aqui, esterco. Esterco mesmo, excremento. Caca de boi e de vaca. Lixo, coisa que fede. Coisa que é para ser jogado fora. Essa expressão é muito forte. Paulo está dizendo isso. Por quê? Porque tudo isso que eu sou e que eu tenho, todo esse currículo, perto de quem eu sou em Jesus, não vale nada. Seu maior título é ser servo de Jesus, ser filho de Deus. Amém, gente? E essa palavra que ele está usando, ele está falando, tudo isso
tem que ser jogado fora. Tudo isso tem que ser tirado do nosso coração. De manhã eu falei sobre os ídolos que estão em nossos corações, e os ídolos às vezes somos nós mesmos. Meu querer, minha vontade, meus amores, meu jeito, meus sonhos. Mas Deus te ama tanto que Ele vai destruir esse ídolo no seu coração, para ele ser o centro do seu coração. Então Paulo vai dizer: joga tudo isso fora. Joga tudo isso no lixo, porque o mais importante para nós, sabe o que é? É ganhar a Cristo. O mais importante é você ser em Cristo. O seu título mais importante é aquilo que Cristo fez de você. Então, perto do que a gente tem em Cristo, qualquer honra desse mundo, qualquer título desse mundo, qualquer ganho desse mundo, não vale nada. Tudo comparado a Jesus vale exatamente nada. Tem um filme que eu acho muito interessante para você refletir um pouco, que fala um pouco sobre fama, riqueza. É o filme Yesterday. Quem conhece esse filme, Yesterday? Só o Jorge. Você também conhece? Monstro. Você conhece, assistiu comigo, né, meu amor? Ah, paixão. Yesterday, chegar em casa hoje, entendeu? Com o mozão, pega ali um queijo brie, coloca para passar na televisão. E Yesterday, a história, é o seguinte: todo mundo morre no final. Não, brincadeira. A história de um cara, que ele é um cara músico, um cara normal, desconhecido e tal. E ele cai de bicicleta lá, acontece alguma coisa com o mundo. Acontece alguma coisa com o mundo lá, que o mundo simplesmente, ele está num mundo que não conhece os Beatles. É um mundo em que as músicas dos Beatles são desconhecidas. Ninguém sabe o que é Beatles. Não existe Beatles no mundo em que ele vive. Aí ele começa ali cantando. E aí o pessoal está lá, Yesterday. O pessoal começa: que é isso, meu irmão? Isso é muito bonito, meu irmão. Que é isso? Aí ele fala: isso aqui é Beatles. É o quê? Que é? Aí o filme começa. O filme é louco, irmão. O filme é maluco. E assista até o final. No final tem um diálogo dele com uma certa pessoa lá, que é sensacional. E faz você pensar nisso, sabe? O quanto vale a pena ganhar tudo, mas ao mesmo tempo perder o que mais interessa. O filme vai fazer você pensar nisso. O quanto vale a pena você ganhar tudo que esse mundo tiver para dar, mas perder de repente o que mais interessa. É disso que Paulo está falando. Eu não ligo para nenhum título, eu não ligo para nenhuma honra, eu não ligo para nenhum respeito. Tudo que eu quero fazer é ganhar minha vida em Cristo Jesus, é me gloriar em Cristo Jesus, é encontrar o meu prazer na justiça de Cristo Jesus, porque bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Só que isso não significa que você sabe o que é justiça e quer ver a justiça sendo feita. Isso significa que você abre mão da sua justiça própria e você diz assim: Senhor, que seja feito aquilo que o Senhor acha que é justo, não que eu acho, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu quero. Então, o meu maior título, o meu maior orgulho é ser servo de Cristo Jesus. Quantos servos de Cristo Jesus a gente tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Amém. Esse é o seu maior título. Um maior título. Para mim, meu maior título não é pastor. Esse texto me confrontou nisso. Meu maior título não é pastor. Meu maior título não é marido da Paty. Apesar de eu ser muito bem casado. Te amo, viu, meu amor? Mas você é crente, você sabe, né? Meu maior título não é seu marido, né? Mas eu amo ser seu marido. Mas não é... Você entendeu? Você entendeu? Né? Meu maior título não é ser pai de 4 filhos lindos e maravilhosos, que hoje os 4 estavam aqui de manhã. Meu maior título não é ser, sei lá, teólogo, músico. Não é. Ser pastor da PIB, pastor da INTV, não é. Meu maior título, eu tenho que encontrar alegria nisso, é ser servo de Cristo Jesus. E que isso seja a sua marca, seja a minha marca, amém? E aí vamos encerrar, porque Paulo chega ao final, e a alegria de ser em Cristo, não ser em mim, ela faz algo por nós também muito interessante. Ela nos prepara para a vida eterna. Barone pode vir, Rodolfo pode vir, que a gente vai encerrar louvando o Senhor maravilhoso por essa palavra maravilhosa.
Então, quando eu sou em Cristo, sabe, ser em Cristo me prepara para a vida eterna. Olha o que ele disse: eu quero conhecer a Cristo, quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo terminou esse texto, esse trecho, dizendo que o meu relacionamento com o Evangelho de Jesus não é com um conjunto de ideias, não é com uma lista de preceitos. Não, Paulo está dizendo, o seu relacionamento é com uma pessoa, é com Jesus. E por estarmos unidos com Jesus, isso tem algumas implicações. Primeiro, o poder da vida sobre a morte. Você tem poder sobre a morte, amém, gente? Você não precisa mais ter medo da morte. Você não precisa ter medo da morte, porque o seu Jesus venceu a morte. Nosso Jesus nos deu o poder sobre a morte. E é muito interessante porque ele diz, eu quero conhecer a Cristo. Ele já não conhece? Paulo já não conhece. Como assim quero conhecer? Não, não é. É que a ideia é que ele já conhece, mas ele quer conhecer ainda mais. Ele quer se aprofundar ainda mais. Jesus sempre tem novidade de vida para cada um de nós. Então ele vai trazendo essas verdades, ele vai dizendo, olha, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, e o mesmo poder que venceu a morte foi ministrado na vida de cada um de nós. E aí Jesus também nos dá uma certeza muito grande, a certeza e a força de que vale a pena sofrer por esse Jesus. Vale a pena sofrer por esse Cristo. Vale a pena ser perseguido, humilhado. Vale a pena porque quando eu sofro, eu me identifico com Jesus em seus sofrimentos. Eu estou assistindo agora aquela série The Chosen. Está sendo muito legal a última temporada que fizeram agora. E está bem na fase ali que os caras já estão armando para pegar Jesus. Começou? Maravilhoso. Uma série maravilhosa, assim. Não acredito que Jesus é tudo que está ali. Jesus não é aquilo que está ali totalmente. Mas é uma série muito interessante. E aí qual que é o problema de Judas? Ele começa a mostrar que Judas não quer se identificar com Jesus que vai para a cruz morrer. Tem uma parte que Judas fala assim, não, eu acredito, galera, que quando chegar a hora de Jesus morrer, porque ele está falando que vai morrer, mas esse aí é o nosso Messias. Então eu acredito que quando chegar a hora de ele morrer, como ele tem muito poder, cara, ele vai conseguir se livrar da morte. Aí os caras ficam, faz sentido tal, mas a gente conhece essa história e sabe que não. Então Judas não quer se identificar com um Jesus que sofre. E muitas vezes a gente não quer também se identificar com esse Jesus que sofre, que perde. Mas Paulo está dizendo, eu quero muito, eu quero conhecer Jesus, eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero, porque eu sei que se eu participar dos sofrimentos dele agora, eu vou também participar da sua ressurreição. Quando a gente se identifica com Jesus que sofre, isso quer dizer que nós seremos identificados com Jesus, que vai nos dar uma vida glorificada e uma vida eterna, amém, gente? Eu fico imaginando como vai ser esse lance da vida eterna. Não sei se você para pensar na eternidade, mas se não deveria parar para pensar mais. Pensa numa existência, hein, Lucão? Pensa viver uma vida onde não tem mais boleto. Pensa, você poder viver, você poder comer, Débora, poder comer, Jorge, comer tudo que você puder comer e você não vai ter diabetes, nem colesterol. Pensa, você não vai ter mais doença, não vai ter mais negócio chamado estresse, não vai ter mais negócio chamado ansiedade, não vai ter depressão. É um lugar que você vai tocar seu saxofone e não vai ter eu aqui te atrapalhando, tocando seu saxofone. Cara, a vida eterna é um negócio muito empolgante. Não é chato, não. Não é todo mundo pelado lá tocando aleluia, aleluia, santo, santo com os anjos, não. Não, é um negócio, a gente não consegue imaginar. Tudo que é bom aqui na terra vai ser bom lá no céu também. Lá no céu a gente vai, não sei se era pessoa nenhuma, mas a gente vai trabalhar no céu. Tem trabalho no céu. Eu não sei se vai ter chefe. Mas trabalho vai ter, e vai ser muito legal poder trabalhar, produzir, criar. É uma existência maravilhosa, mas não tem vida eterna sem a morte. Não tem glória
sem sofrimento. Antes de você receber a coroa, você tem que chamar para si a cruz. Você tem que chamar a vida de Jesus para você e falar: eu quero não só admirar Jesus, mas viver como ele viveu e sofrer como ele sofreu, se precisar for, porque isso me identifica com ele. E isso cria no meu coração, sabe o quê? Cria uma grande expectativa. Isso gera uma grande expectativa. Olha que bênção, gente. Deixa eu compartilhar uma bênção com você. Está aqui a Aline Suzarte. Não, está aqui a Aline Suzarte. Eu decorei, achei que estava ali. Está aqui a Aline Suzarte. Acabou de me contar uma bênção. Conseguiu um emprego, começa amanhã. Olha que bênção. Está ansiosa, Aline? Está com expectativa boa, ruim, mais ou menos. Isso vai gerando expectativa, né? E aí isso gera expectativa. E expectativa consome energia. Toda vez que você tem uma expectativa muito grande, você fica um negócio louco assim. E aí Paulo está dizendo que a gente só tem que ter uma expectativa na vida, só uma, que é de alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o que está acontecendo? Jesus está voltando, amém, gente? E ele virá para nos buscar. Então Paulo está dizendo assim para a gente nesse final: não seja apegado com nada dessa vida. Não se apegue com as coisas dessa vida. Não, lógico que você não vai viver como chaves dentro de um barril. Não é isso que ele está dizendo. Trabalhe, estude, namore, fique noivo, case, né? Enfim, faça tudo na vida, corra atrás. Vai para cima, cuide, ame. Mas ao mesmo tempo, separe no seu coração uma expectativa. E a única expectativa é: eu quero alcançar e me preparar para a minha verdadeira vida, que é a vida eterna. Então não seja apegado com as coisas dessa vida, porque tudo aqui vai passar, tudo aqui vai acabar, e a nossa certeza é apenas uma: que Jesus Cristo é a nossa eternidade. Amém, gente? Então quero que você feche seus olhos.